Eu quero que você entenda, você que está me assistindo, essas coisas que eu vou falar aqui neste vídeo. Quando você perceber que uma pessoa, ele fala com você por falar, mas você observa que ele não é uma pessoa que gosta de você, você afaste-se. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem pessoas que elas não gostam da pessoa, mas elas não têm coragem de falar que não gostam. Muito menos de demonstrar. Elas nem demonstram que não gostam. Simplesmente elas falam, conversam, mas dentro do coração elas não gostam. E se você perceber alguma atitude de uma pessoa que não gosta de você, fala por falar, dá bom dia por dar, então afaste-se. Porque quando alguém não gosta da pessoa, não tem presente que faça essa pessoa gostar de você. Quanto mais você agrada, mais essa pessoa te odeia, mais essa pessoa tem raiva. Porque isto é algo do coração. Então, tem pessoas que têm isso no coração, de não gostar da pessoa. Eu não sei se você já ouviu um ditado que diz aí no mundo, que eles falam assim, eu não fui com cara de fulano. Às vezes a pessoa não faz mal nenhum para ele, mas ele simplesmente porque olhou para aquela pessoa, não gostou, é motivo deles odiar aquela pessoa. E muitas dessas pessoas às vezes quer fazer até mal. Outra coisa, se você for na casa de uma pessoa que se diz ser sua amiga, diz ser seu amigo, e você tem aquele costume de vez em quando ir lá, e aí nos primeiros dias ele te trata bem, te recebe bem, tal, mas depois, passar dos dias e dos meses, você volta lá e ele já mudou com você, já não tá mais aquela mesma pessoa, já tá totalmente diferente, já tá mais frio, ou seja, não te dá muita atenção, faz gestos de que tá incomodado com a sua presença. Não vá mais nessa casa. Por quê? Porque quando a gente é bem-vindo num lugar, a pessoa sempre recebe a gente do mesmo jeito. Tanto faz você ir amanhã, passado um mês, quando você chega, aquela pessoa sempre te recebe bem. Mas quando aquela pessoa muda com você, não pense que é problemas, porque o problema é da pessoa. Cada um tem seus problemas. Mas é porque aquela pessoa não tem coragem de te falar que não te quer na casa dele. Aí ele demonstra através de gestos, ou seja, ele fala através de gestos. Através de não te tratar bem, através de não te receber bem. Tá dizendo em outras palavras, eu não te quero mais aqui. Então entenda, não vá. Por quê? Porque você continuar indo não vai acabar bem para você. Então, nós não devemos ser enfadante a ninguém, né? E não devemos estar todos os dias dentro da casa da pessoa. Pode ser até seu melhor amigo, mas se você for uma pessoa que conviver direto dentro da casa dessa pessoa, uma hora essa pessoa vai acabar abusando, se enfadando, e aquela amizade não vai terminar bem. Sempre vai terminar num problema ou numa confusão. Então, por isso, a gente tem que ir na casa de alguém só quando for extremamente necessário. É extremamente necessário. Então, se você observar isso, não vá. Não vá. Porque isso não é bom. Tá? E assim também é quando você perceber que alguém não é verdadeiro com você, fala com você por falar e não gosta de você. Não confie nessa pessoa. Que essa pessoa não gosta de você. E quem não gosta da gente, ela não vai fazer o bem pra gente. Não é verdade?
Veja bem aqui o versículo que fala concernente a esse assunto que eu estou abordando aqui. O versículo bíblico principal que aborda a necessidade de evitar visitas excessivas para não se tornar incômodo ou gerar a antipatia de alguém está em Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a te odiá-lo, viu? Te odiar. A pessoa odeia. Então, não é bom. Esse texto de sabedoria é um texto de sabedoria. A pessoa agindo assim, ela tem sabedoria. A pessoa que ela não é pessoa de viver na casa de fulano toda hora, ela é sábia. A gente tem que ter sabedoria até para conviver com o ser humano, porque o ser humano é coisa difícil. Se tem uma coisa muito difícil é lidar com as pessoas, um ser humano. Porque se você agrada ele, se você dá presentes, ele sempre tem que dizer aquele ditado do mundo que diz assim: ah, esse santo quer reza. Ou então ele diz assim: esse aí quer alguma coisa, tá me agradando demais, quer alguma coisa. Ou então ele vai dizer assim: ah, esse daí tá me agradando porque ele quer que talvez eu dê alguma coisa de volta, né? Ou então ele vai dizer assim: ah, tá pensando que eu tô passando é necessidade? Tá achando que eu tô passando fome ou necessidade? É sempre assim. Hoje em dia o ser humano tá desse jeito. Se você agrada, ele recebe como uma ofensa. Hoje em dia tá muito difícil da gente agradar alguém ou presentear alguém ou chegar a dar alguma coisa para alguém que as pessoas já entendem mal, já interpretam mal, sabe por quê? Porque a maldade tá demais no coração das pessoas. A maldade se multiplicou. Antigamente, quando a gente recebia um agrado da vizinha, às vezes a vizinha vinha: fulano, é aqui um caldinho de peixe que eu preparei para ti. A outra ficava feliz da vida, ia lá, recebia com o maior prazer, e ali aquela amizade cada vez mais crescia. E era uma amizade verdadeira, sem confusão, sem briga. Mas hoje em dia não presta nem a gente estar muito na casa alheia. E hoje em dia não presta nem você agradar. Às vezes você vai agradar, a pessoa já acha que você está querendo alguma coisa, né? E às vezes até recebe como uma ofensa. Por quê? Porque acha que você está pensando que ela está passando necessidade. Então o ser humano tem orgulho. O ser humano hoje em dia é cheio de orgulho, de soberba, né? Quer ser coisas que não é. Então tá muito difícil lidar com o ser humano, né? Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu agradar uma pessoa e a pessoa se sentir ofendida com aquilo que eu tô dando para ele, né? E é por isso que eu tô deixando mais de fazer esse tipo de coisa. Então, é muito difícil. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado com tudo isso aí, tá? Se esse vídeo serviu para você, compartilhe com mais pessoas, né? Porque é importante a gente abordar sobre isso aqui. Tem pessoas que elas não têm assim aquela sabedoria de agir dessa forma, né? E hoje em dia tá muito difícil a gente lidar com as pessoas, então a gente tem que ter muita cautela para que a gente possa viver bem e não viver em meio a situações difíceis e se desgostando, se entristecendo, né? E no meio de problemas, né? E a gente tem que saber lidar, porque hoje em dia tá bem difícil. Então um beijo a todos, fique na paz de Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.